Estamos aqui no nosso primeiro SESI VivaCast dessa semana e com um assunto polêmico. Afinal, quem nunca colou passou aquela colinha? E é errado? Para começar, nós chamamos dois convidados, pedagogo Rafael e psicóloga Grace. Então, a gente queria saber um pouquinho do currículo de vocês, sabe? E agora, Rafael, conta um pouquinho da sua história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse movimento muito interessante que vocês, sempre polêmico, mas de grande valia para a nossa comunidade escolar. Bom, tio Rafa, eu comecei minha formação com formação geral, formação de professores também, para dar aula para os pequenininhos. Sou formado em matemática, licenciatura em pedagogia. Sou engenheiro de produção também de formação, com mestrado na área de engenharia e neuropsicopedagogo. Mas toda a minha formação ela é voltada para isso daqui que a gente faz no momento. É ver o aprendizado e o processo de crescimento de cada um de vocês. Meu Deus, que currículo enorme é esse! E agora, passando para a psicóloga Gleice, a gente queria saber um pouquinho do seu currículo. Primeiramente, queria agradecer o convite para o primeiro VivaCast, falar que é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse tema maravilhoso. Eu também sou psicóloga, sou pedagoga, sou professora de primeira formação, tenho licenciatura em pedagogia, sou mestre em diversidade e inclusão e atualmente sempre atuo na área da educação. Tio Rafa, a pergunta que não quer calar, você já colou? Então, tenho certeza que essa é a pergunta realmente, como o Matheus disse, que não quer calar, né? Então, eu tenho duas respostas. Se a pergunta, na verdade, se a pergunta fosse, tio Rafa, você já pensou em colar? Sim. Que disciplina que a gente não pensa que não está preparado? Qual é o dia que não bate, talvez, uma insegurança na gente ali? O tio Rafa, como disse, a minha formação é na área de exatas. Língua portuguesa, por exemplo, nunca foi meu forte. História e geografia, eu tinha pavor. Então, assim, pensar o tio já pensou, mas conseguir executar, a insegurança batia mais forte, porque desde pequeno o tio Rafa sonhou ser professor. Eu tenho minha profissão como uma realização pessoal. Então, por me colocar no lugar do meu professor, executar eu não, mas a cola eu já pensei por diversas vezes. E vou dar uma dica para vocês. O meu pensamento de tentar colar me ajudava muito, porque em casa eu preparava os meus bilhetinhos. Eu preparava os papeizinhos que ficavam dentro do meu bolso ou no meu estojo, e aquilo fazia com que eu estudasse. E na hora da prova, eu nem precisava pegar. Entende? Então, assim, a minha insegurança com as disciplinas que eu não era tão bom fazia com que eu preparasse. Mas executar o tio nunca conseguiu. E agora, na verdade, eu quero saber de vocês. E vocês, já colaram ou não colaram? João, e você? Nunca tá repreendido, nunca colei na vida. Matheus? Não, nunca colei. E você, Olga? Não. Matheus Rubac, a sua pergunta é diferente. Já pensou em colar? Sim, muito. E já colou? Sim, muito. Bom saber, Rubac. Ainda estamos em semana de teste. Vamos colocar reforço na sua sala. E você, Maria, já colou? Não. Não? Muito bem, parabéns, Maria. E você, Milena? Como anda aí a temática dentro do seu contexto na escola? Tio, eu já colei, só que não esse ano. Muito bem, Milena, é isso mesmo. Nunca é tarde para a gente poder fazer o certo, viu, Rubac? Tio Rafa, aqui na escola, os índices de cola estão aumentando ou diminuindo? Então, Rubac, agora eu vou precisar até rever a minha resposta para você depois do que você me trouxe aqui no momento, né? Mas, num contexto geral, na escola SESI, eu posso te dizer, assim, com muita segurança,
que a gente vem reduzindo muito os nossos indicadores negativos, né? Os nossos pontos de melhoria. Porque, como eu te disse, o pensar em colar não é errado. O errado é a gente executar aquela ação. Eu exemplifiquei para vocês, né, que eu pensava assim. Na minha época eu pensava, escrevia lá os meus textinhos, os meus papeizinhos, mas na hora de executar eu não fazia. Então, assim, eu enxergo dentro da escola, junto com a equipe pedagógica, que a gente vem sim reduzindo, assim como outro tema polêmico, só para a gente poder fazer um paralelo aqui, o uso de celular dentro de sala de aula. É um contexto que nós conscientizamos vocês e todos vocês sabem que é uma legislação, que é algo que não é permitido no contexto escolar, mas a nossa função é orientar, a de vocês é executar. A mesma coisa acontece com a cola. Vocês sabem que não é errado se preparar para estudar, é uma obrigação de vocês, né? Mas executar aí depende da consciência de cada um. Mas dentro do nosso contexto, dentro das nossas experiências, nas semanas de testes, de avaliações, a gente tem visto sim um indicador reduzindo e é o que a gente espera de cada um de vocês. Até porque o conhecimento ele precisa ser algo individual, porque é algo que ninguém tira da gente. Então, se você deixa de estudar pensando em receber algo do colega, a nota você vai ter, mas o conhecimento vai ser te tirado a oportunidade de adquirir quanto aquele amigo que passou para você. Ou, se você passa para o colega, você está deixando, tirando dele a oportunidade de aprender tanto quanto você. Tio Rafa, entendi que é errado colar. Fiquei muito desesperado no meio da prova, com muito medo de me pegarem colando. E agora eu vou passar para a Olga, que vai continuar o assunto com a Gleice. Gleice, o estresse e a ansiedade são fatores que influenciam na cola? Olga, muito importante essa pergunta. Mas antes de eu responder a sua pergunta, a gente precisa entender o que leva um indivíduo a colar. O que vocês acham que pode levar um aluno a colar? Talvez o medo, ou até mesmo a preguiça de estudar que muitos têm, né? Eu acho que a falta de confiança, de sempre nunca ter ido bem numa matéria e ficar com medo de não conseguir e acabar colando e nem pensar em estudar. Olga, respondendo a sua pergunta e com base nas respostas dos dois colegas, essa tensão, né, do medo faz sim com que essa ansiedade cresça. Por quê? Quando a gente está numa situação de cola, se a gente for pensar colar nesse espaço escolar é certo? Então, certamente a gente já vai entender que a gente está numa atitude que não é correta, que a gente está trapaceando, que a gente está fazendo algo que está burlando a regra daquele ambiente. Então, isso já vai nos trazer alguns valores de fazer o certo, de estar compreendendo as atividades, com que faça com que eu já tinha que ter um estudo prévio. Então, isso faz com que a gente tenha uma chuva de sentimentos e principalmente de tensão, porque a gente acredita que todo mundo é regrado de bons valores. E colar é a mesma coisa que trapacear. A gente está fazendo algo que a gente está burlando. E colar é uma burlação de uma regra nesse espaço escolar. Então, respondendo a sua pergunta, é sim um fator de alta tensão, principalmente para quem está colando ou quem vai receber essa cola, porque a qualquer momento a gente pode pensar que a gente vai ser pego e ninguém quer ser pego colando, né? Porque aí a gente vai pensar que a gente vai ter uma repreensão em relação a esse comportamento que é inadequado, a gente vai chamar os pais, então vai ter uma consequência que não é uma consequência positiva, muito pelo contrário, é uma consequência negativa. Muito interessante essa explicação. E como controlar a ansiedade na hora das avaliações? Maria, eu acho que a gente pode pensar no que antecede as provas, né? Um bom planejamento de estudo, autoconfiança. Você sabe que se você fazer uma organização prévia dos conteúdos que vai cair na prova, você vir se preparando no decorrer do processo educacional, isso já tira toda a ansiedade e o medo de fracassar. Porque, na verdade, quando alguém vai colar, ele quer o quê?
ele quer obter êxito, um bom resultado, a qualquer preço, né? Mesmo que seja um preço ali muito alto e um preço que não é adequado. Então, assim, a minha dica é que vocês se organizem com planejamento, que vocês possam ter tempo de estudo diariamente, que façam uma organização desse processo educacional de vocês, revisando as atividades, revisando as matérias, fazendo uso. A gente também é muito importante a gente colocar, usar a tecnologia a favor de vocês, colocar um vídeo aula ou ver as aulas pelo YouTube. Então, acho que a palavra-chave é o planejamento, a organização que antecede essas provas. Muito interessante a sua fala, mas mesmo se estudar, a pessoa fica ansiosa na hora da prova. João, excelente a sua pergunta, principalmente quando a gente fala da ansiedade, né? Mas uma coisa eu tenho para te dizer, a ansiedade, ela faz parte de nós. Então, é comum que a gente se sinta ansioso, preocupado com algo que a gente desconheça, não que o conteúdo da prova você desconheça, mas é um momento que você está sendo avaliado, que você está sendo aferido ali. Então, é muito importante que nesse momento você esteja com bons pensamentos, pensando que você se preparou, respira fundo, confie em você. A autoconfiança ela é muito importante quando a gente vai fazer algum exame, né? Hoje vocês estão fazendo aqui provas avaliativas da escola, mas no futuro vai ser Enem, vai ser um concurso. Então é muito importante que vocês confiem no que vocês estudaram. Isso é a maior valia de tudo. Tá? Isso diminui um pouquinho a ansiedade. Um dia antes da prova, faça coisas legais. Você já estudou, não precisa ficar horas e horas ali revisando aquilo. Isso também traz ansiedade. Não está conseguindo? Vai fazer outra coisa. É o que a gente chama de pensamento difuso. Vai fazer algo que você goste muito e depois reveja novamente esse conteúdo. Então, assim, trabalhar essa ansiedade com coisas leves, tá? Gente, que interessante tudo isso acontecendo. E sabe o que eu lembrei agora? Professora Vanessa Maria falando aqui, amores. Seguinte, domingo, recentemente, eu fiz uma prova nacional do docente. Uma loucura, gente. É quase um Enem. Foram 89 questões objetivas e mais uma redação de 30 linhas que eu tive que dar conta. E sabe o que eu senti na hora que eu fiz a prova? Ansiedade. E sabe como que eu resolvi lidar com ela? Pensando que eu sabia fazer a prova, afinal eu dou aula, e era uma prova para professores. Eu comecei com as partes que eu mais gostava, que eu mais dominava, que era a língua portuguesa, e eram 50 perguntas só de língua portuguesa. Depois, depois eu fiz a redação, 30 linhas de redação. E depois eu fiz a parte pedagógica, que eram 30 questões. E ainda tinham 9 questõezinhas que era uma autoavaliação da prova. E eu percebi que no meio da prova, quando eu já tinha acabado as objetivas de português, eu tinha acabado a redação, eu fiquei muito cansada. O meu cérebro quis me sabotar. Quis negociar comigo para eu desistir de fazer a prova. Só que aí eu falei com ele, não dá para a gente desistir agora. A gente já está aqui, tá um calor e a gente já está aqui. A gente já fez mais de 50% da prova. Então, eu decidi terminar a prova. Eu acho que essa é uma dica importante. Você começar uma prova, principalmente as provas grandes, como o Enem, ou o Avalia SESI, que é uma prova grande, você começar por aquelas questões que você sabe que são mais fáceis. Ler o enunciado antes de ler o texto, ler as alternativas antes de ler o texto, para quando precisar ler o texto já ler direcionado. Então, são dicas valiosas que eu acho importante compartilhar com vocês. Tio Rafael, qual você acha que deve ser o posicionamento dos professores quando vê alguém colando? Deve ser bravo, compreensivo, deixar para lá? Como você acha que deve ser o posicionamento? Vamos lá, Matheus. Como toda conduta do professor, nosso primeiro papel é a orientação. Primeiro a gente precisa orientar vocês antes deste movimento. E se ele acontecer, mais uma vez, o nosso papel é de orientar. Não é gritando, não é se colocando de qualquer outra forma.
não é se colocando de qualquer outra forma que a gente vai conseguir o êxito. O adulto da relação, neste movimento, é o professor. Então, ele precisa traçar o caminho com vocês, né, com o aluno ou estudante, né, que tenha feito essa situação e de orientar. Quando a gente tem uma advertência, seja ela de qualquer natureza, um dever que você deixou de fazer, uma geek que você deixou de executar, o nosso papel é esse, é orientar, fazer com que você tenha essa consciência. Porque aqui dentro da escola não é que vocês vão começar a colar, não é isso que o Rafa vai falar, entendam. Vocês têm a opção de errar, porque nós vamos ajudar vocês a buscar o conhecimento desse erro. Mas quando vocês que estão sendo preparados a serem inseridos no mercado de trabalho, o erro não tem uma segunda vez. Então, assim, respondendo, né, a sua pergunta, eu fiz uma volta, mas sendo mais direto, o papel do professor ali é te conduzir a você entender que aquilo não é tão benéfico como a tia Gleice já apresentou para vocês, as questões de ansiedade, como vocês mesmos chegaram a essa conclusão. Não é benéfico. Então, o professor ali precisa mediar essa situação. Ô Gleice, esse foi o meu olhar, né, pedagógico. Nesse viés mais psicológico, você tem alguma coisa a acrescentar para a gente poder ajudar eles, para responder essa pergunta bem delicada, né, Matheus? Mas, e só para reforçar, e eu acredito que a nossa equipe docente, Matheus, está muito preparada para poder conduzir. Não é algo que a gente quer, não é algo que a gente espera dos alunos da Escola Firjan SESI, porque ao longo desse processo a gente já constrói essa consciência de vocês. Mas se vier a acontecer, a gente já tem, junto com a equipe pedagógica, estratégias para poder conduzir esse processo. Mas me fala aí, Gleice, você concorda, discorda, tem algo a acrescentar? Gente, que pergunta, né? Eu acho que esse espaço aqui, que é o espaço onde nós estamos, que é a escola, é um espaço de valores e ética. Vamos pensar que lá fora dos portões da escola, eu entro numa farmácia e pego um algodão e saio sem pagar. Certamente eu vou ter uma consequência disso. Então, quando a gente transfere para esse universo escolar, a gente está aqui. Eu colei, eu fiz algo errado. Então, consequentemente, o professor, que é a autoridade pedagógica desse espaço, vai ter sim uma reação e vocês vão ter sim uma consequência. E é muito importante colocar que a prova, ela não é o carrasco de vocês. Né? A prova está ali para medir o conhecimento, para ser um nivelamento até para o próprio professor. Então, quando a gente burla isso, certamente vai ter uma consequência. É uma consequência de uma ação que não é uma ação bacana, que não é uma ação que está ali regrando os valores, os princípios que cada um de nós temos. Eu fiz essa analogia, né, de pensar, colocar no outro espaço, para a gente entender as regras sociais. E nesse espaço aqui é o nosso primeiro ambiente de regra social. Então, colar não é algo que a gente aceite, né? Que a escola aceite. Perfeito, Gleice. É aquilo que a gente sempre brinca quando a gente vai para a questão do esporte, né? A regra do jogo ela precisa estar clara. E só para finalizar esse nosso momento, né? Primeiro eu queria novamente agradecer vocês por essa oportunidade. Isso que nos move como professor, essa busca por algo que não é tão normal dentro do contexto de vocês estudantes, junto com os professores, conversando com o pedagogo, com a Gleice, nossa psicóloga que faz parte, que compõe a equipe de analistas de inclusão e diversidade da nossa instituição. Então, assim, é um momento muito rico para a gente e tenho certeza para vocês e para todos aqueles que estão ouvindo, né? Não só estudantes dos anos iniciais, a Vanessa trouxe aqui um olhar, uma estratégia que ela desenvolveu na realidade dela, mesmo como professora, esses pontos que vocês destacaram aqui, fez-se presente também nessa prática na hora de executar, mas para poder finalizar, parabenizar, agradecer, né, o meu nome,
aí para poder compor, mas também deixar um breve recadinho do coração do tio Rafa para vocês. O conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E mesmo diante das nossas inseguranças, lá como eu disse, né, em português, história e geografia, que o tio Rafa não dominava, mas não gostava, não era da minha área de exatas, mas que eu conseguia executar. Todo o processo que a gente for fazer na nossa vida, mesmo lá dentro da engenharia, tinha cálculos que eu não gostava. Mesmo dentro da pedagogia, tinha parte que eu não dominava e não gostava, mas não deixou de ser um aprendizado. Então, que vocês levem cada um dos aprendizados e que vocês encarem cada dificuldade como um desafio. Eu posso, eu vou, sem a cola, eu vou conseguir avançar. Então, assim, é esse recado que o tio Rafa quer deixar para vocês. Não deixem que nada paralise vocês. E a nossa ansiedade pode vir? Sim, ela sempre virá, mas a gente precisa ter o autocontrole. E como a gente vai ter o autocontrole? Não sou psicólogo, me permita, Gleice, fazer esse parênteses, mas dentro desse nosso conhecimento, como que a gente vai controlar a nossa ansiedade? Agora eu vou falar para vocês, estudantes da Escola Firjan César. A nossa metodologia, ela nos permite a fazer um caminho sequencial. Então, quando a gente tem lá uma aula expositiva dos professores, a gente precisa executar. Além de executar ouvindo, praticar. Nós temos a nossa Geek para os anos finais. Ela é uma excelente ferramenta, como a tia Gleice falou lá atrás, né? Aulas no YouTube, pesquisa. Isso a gente precisa sim, mas dentro da nossa plataforma a gente tem. Quer ver, Rubá, que agora eu vou desafiar vocês. A inteligência artificial, ela pode ser usada sim ou não? Sim. Como? Para estudar. Ah, muito bem. Isso é o movimento que talvez lá na minha época seria uma cola. Hoje já não é. Porque nós precisamos ser inteligentes tão quanto a ferramenta de trazer ela ao nosso favor. Então, por exemplo, pegar um questionário e pedir para a inteligência artificial criar perguntas para que a gente possa responder é uma forma de estudar. É uma forma de se desafiar no conforto da sua casa, que com certeza vai te dar mais segurança na hora de executar em sala de aula. Porque você não sabe a pergunta que a IA vai te fazer. E nem a da tia Vanessa dentro de sala. Então, são caminhos que vocês podem percorrer para que, como o João disse, e quando a ansiedade vem, mesmo quando você estuda, como fazer? Se preparar para que as incertezas possam acontecer, assim como pode acontecer na sala, na hora da prova. E a prova, ela tem como objetivo, a tia Gleice também falou, eu só vou reforçar, não é que ela tem o objetivo de medir o seu conhecimento, mas ela tem a possibilidade de fornecer para você o quanto você aprendeu e fornecer para o seu professor também o quanto os meus alunos aprenderam e dar a possibilidade de, por exemplo, né, vou falar da matemática. Estou aplicando raiz quadrada. Será que os meus alunos aprenderam? Não, mas qual a dificuldade? Será que é na potência? Será que é na multiplicação? Qual conteúdo eu preciso voltar para reforçar? Então, por isso que quando os nossos alunos ou o nosso aluno ele cola, ele tira a possibilidade de crescimento dele e da turma ao qual ele está inserido. Então, um recadinho para resumir, não colhem. Agradecemos em nome do SESI VivaCast a participação do nosso pedagogo Rafael e a psicóloga Gleice. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e quero deixar um recado. Sempre confie no potencial de vocês. Esse é o segredo para tudo. Muito obrigada. E esse foi o nosso SESI VivaCast!